mas toda vez que eu falo que eu vou ser rápido, eu demoro mais, né? Então não vou falar nada não. Deixa que o Senhor faça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Peça revelação para que o Espírito de Deus ministre ao seu coração nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui alimentados com uma palavra de fé, que possa mesmo renovar a nossa mente, para que nós possamos conquistar tudo aquilo para o qual fomos chamados. Quantos dizem amém nessa noite? Amém. Aleluia, glória a Deus. Quantos dizem amém? Aleluia. Uns estão, eu que estou cansado, fiquei final de semana inteiro ali, os irmãos parecem que estão meio cansados nessa noite. Fala para o pessoal do seu lado assim, esteja atento. O Espírito de Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Sabe, esses dias eu confesso que todas as vezes que nós estamos juntos como igreja e ouvindo palavras, e essa semana eu estava meditando e declarando algumas verdades da palavra de Deus, porque você sabe que tem momentos das nossas vidas que parece que nós não estamos conseguindo enxergar, ou talvez não estamos conseguindo ver uma saída, e muitas pessoas às vezes nesse momento elas param, perdem a sua fé. Mas qual que é a diferença daqueles que esmorecem e daqueles que permanecem? É justamente a convicção, a fé. Quando você sabe quem é a sua fonte, você simplesmente vai lá e carrega. Esses dias eu vejo algumas pessoas que, quando a bateria do celular está para acabar ou acaba, elas ficam desesperadas. Você conhece alguém assim? Está para acabar, ela sai correndo, desesperado, e geralmente ela sai atrás do quê? Do que ela sai atrás? Do quê? Da fonte. Cadê o carregador? Cadê a fonte? Cadê a fonte? Lá em casa cada um tem a sua fonte, mas quando está acabando a bateria do celular, cadê a fonte? Cadê a fonte? É uma loucura, não sei se é assim na sua casa. Eu ia falar que eram os meus filhos, mas eu sou uns desses também. Às vezes eu falo, cadê a fonte? Peça o seu filho. Por quê? Porque nós não queremos ficar sem essa bateria. Mas muitas vezes, no mundo espiritual, se você não tem ciência, ou não tem a revelação de quem verdadeiramente é a sua fonte, talvez você possa até estar conectado, mas não está transmitindo a vida, e essa energia, esse favor de Deus. Os irmãos sabem que nós ficamos aqui 2 semanas, nós montamos o projetor aqui. Os irmãos, quem estava nos últimos 2 cultos, nós montamos o projetor aqui. Por quê? De alguma maneira, esse projetor parou de funcionar. De alguma maneira. E aí, tenta descobrir aqui e tal, o que é? A fonte. Onde está o problema? Na fonte. Compra a fonte. Resolve o problema da fonte. E aí o mais interessante é que nós compramos a fonte, e descobrimos que a fonte até estava ali plugada, mas tinha o quê? Mau contato. Não estava transmitindo a energia para que pudesse ser transmitido a imagem. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, muitos de nós até estamos até que conectados, quando você se tornou um religioso. Você preenche só o protocolo, você vai na célula, você vem na igreja, você faz tudo certinho, dá o dia, tudo certinho, mas a vida, para expressar a imagem de Deus, para expressar a imagem, está faltando, quando você se torna muito racional, metódico, você impede que essa vida de Deus, que essa fonte de Deus, ela te carregue. Então todos nós precisamos entender que Deus é a fonte, e esse é o título da palavra hoje. Fala para a pessoa do seu lado, Deus é a fonte. Então veja que muitas pessoas às vezes, elas andam extremamente preocupadas no seu dia a dia. Mas o que acontece? Muitos desses ainda não entenderam ou não fizeram do Senhor a sua fonte. Muitos não fizeram e declararam, o Senhor é minha fonte. Muitos não estão conectados ainda declarando e andando em cima dessa verdade, porque Deus é a fonte.
E muitas pessoas, às vezes, elas não compreenderam isso. Projeta para mim Tiago 1,17. É você mesmo, 1,17. Olha o que diz aqui o texto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá da onde? Descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Então veja que Deus é a fonte, a nossa fonte vem lá do alto, e não tem variação. O que Deus determina é o que é. Mas muitas pessoas não têm essa revelação e não buscam essa fonte do alto. Andam preocupados com o seu dia a dia, o que fazer, o que não fazer, e elas andam sempre estressadas, angustiadas, preocupadas. Porque, na verdade, acabou a bateria do celular, e você não está conseguindo falar. Você ainda não fez com que as coisas do alto, a fonte do alto, de que Deus seja a sua fonte. Então veja aqui, quando diz aqui, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, não tem nenhuma sombrinha para mudar. Sabe que pessoas mudam, cônjuge muda, filhos mudam, pais mudam, governos mudam, mas o Senhor não muda. O Senhor, Ele é fiel para contigo. A fidelidade de Deus, ela não muda, Deus é fiel. E essa é a fonte em que todos nós temos que estar conectados. A única fonte da minha e da sua vida tem que ser o Senhor. Às vezes eu vejo algumas pessoas, e muitas vezes é involuntário, mas sabe que a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes eu vejo algumas pessoas, nossa, o meu tio é uma bênção, ele me abençoou com isso, o meu tio me abençoou, o meu vizinho me abençoou, enfim. Mas no final das contas, não foi o seu tio, não foi o seu chefe, não foi os seus parentes, não foi o seu trabalho, foi o Senhor que te abençoou. Ele só usou essas pessoas como um canal de bênção na sua vida. Mas quando você atrela essa bênção às pessoas, você está jogando essa fonte de Deus fora, porque tudo que nós temos procede da fonte da vida. A minha e a sua expectativa não deve estar em pessoas, porque um dia esse tio que era uma bênção, ele pode partir, ou ele pode quebrar e não te abençoar mais, acontecer alguma coisa, e aí você fica perdido, porque você achava que aquilo era a sua fonte, que o seu trabalho é a sua fonte, que as suas finanças é a sua fonte, que o seu casamento é a sua fonte, que os seus filhos são a fonte. Mas a fonte é o Senhor, Deus é a nossa fonte, amém? Olha o que diz lá em João 3:27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for. Então veja, eu gosto muito desse texto. Hoje eu estava orando pelo irmão e eu falei isso. Eu falei, vou falar alguma coisa. Eu mudei a palavra, na verdade. Porque aquilo veio e eu fui procurar, não lembrava exatamente. Mas olha o que diz aqui. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Sabe, quando você tem convicção dessa fonte, você está dizendo, tudo que eu tenho procede da fonte de Deus. Enquanto você não tem essa verdade na sua vida, você vai se desgastar muito, você vai trabalhar muito, vai ter pouco resultado, você vai apostar em coisas que vai se frustrar, vai apostar em cônjuge, vai apostar em filho, vai apostar em tanta, e vai se frustrar. Pastor, e no tigrinho também se frustra. Oh Deus, está vendo uma matéria de sinal do tigrinho aí? Pessoas perdendo fortuna, porque acham que um joguinho, né, vai abençoar, vai prosperar. Pessoas pegando empréstimo para apostar no tigrinho. Oh Deus. Por quê?
Ah, o tigrinho pode ser minha fonte. Oh, misericórdia. Então veja, a única fonte é o Senhor. A única fonte da minha e da sua vida é o Senhor. E todas as vezes que você colocar a sua expectativa em outra fonte que não seja o Senhor, você já sabe que é frustração, decepção. Então, o que acontece? Quando você entende isso, você tem a revelação de que aonde você, tudo Deus te deu. Aquele currículo, não é porque ele é muito bom, é porque Deus falou, escolhe esse currículo. Às vezes tinha currículos que eram até melhores do que o seu. Mas Deus falou, essa vaga é tua, filho. Quantos estão compreendendo? Então, aquela empresa, não é porque você é muito bom, é porque Deus te deu. Mas quando você acha que você é muito bom, por conta dos seus currículos, dos seus networks da vida, e tudo mais e tal, acredite, não é isso. Deus é a sua fonte. Você pode até trabalhar dessa forma e prosperar dessa forma, mas isso não é algo eterno, tem a ver com a eternidade, com o propósito de Deus. É questão de tempos você se frustrar. Então não ande na força do seu braço, esteja conectado nessa vida de Deus, reconhecendo que tudo é dele. Isso muda, faz uma grande diferença. Então, aquilo que Deus te deu e te abençoou, foi Deus que deu. Fala, pastor, mas no meu caso é o seguinte, o problema é o meu chefe. Ele me deu aquele chefe miserável. Olha como a boca fala que o coração está cheio. Você já está com problema com o chefe e tudo mais. Tal. Veja, também. E aí, tem duas posições. Ou você entende que você é um tipo de José lá para abençoar a empresa, para abençoar a vida do seu chefe, ou então você anda no ensino errado. Sabe que, acho que eu já falei isso, né? Eu não gostava de crente. Quantos aqui não gostavam de crente também se converter? Ufa, não me deixaram sozinho também. Mas uma das fatores que eu ouvia muita coisa, sempre fui muito observador. E teve eu tinha uma visão equivocada de Deus, né? Dos crentes, para ser mais específico. Eu lembro certa vez, eu era o único que não era crente, eu estava numa mesa, e eram conhecidos, próximos, né? Não vou citar nome aqui, depois me vê, complica a minha vida. Mas era próximo, assim, parente. Agora ela vai saber. Mas ia saber de qualquer jeito. Não sei se eu conto, vai dar um problema, né? Não, mas não é com a sogra, não, acho que não tem problema. Mas o que acontece? Qual que é a visão que eu tinha? Eu falei, estou perto aí, acho que eu vou, passa aqui, nós vamos comer uma pizza e tal. Eu passei. Eu cheguei lá, tinha os crentes. E eu sentei na mesa, falei, nossa, queria ter um tempo de qualidade, mas tinha os crentes lá. E eu fiquei ouvindo a conversa dos crentes. De repente, a conversa ficou interessante. Ficou interessante. Que eu comecei a olhar assim, aí de repente foi mais ou menos assim, vou resumir. Mas uma pessoa pegou e falou assim, era um problema, eu vi que era um problema lá entre as irmãs, a irmã e o irmão, e a irmã pegou assim, eu vou orar, e Deus vai repreender. Eu falei, nossa, como que é isso? Que botão é esse que você ora e Deus repreende? E aí pegou e falou assim, e te digo mais, se o irmão não abrir os olhos, eu vou orar e Deus vai recolher. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, recolher. Eu falei, vai recolher o quê? Não, era porque sabe que tem um dialeto, tem esses ensinamentos. Eu falei, mas vai recolher o quê? Aí a irmã falou assim, vai descer a cova. Eu falei, o quê? Como assim? Deus recolhe, desce a cova. Eu falei, nossa. Aí eu não falei mais nada. E eu fiquei pensando aqui. Sabe que eu fico assim meio... Acho que eu assisto muito filme, fico com a mente muito fértil. Eu fiquei pensando, peraí. Nós temos aqui o mandante do crime e temos o assassino. Eu pensei isso. Porque eu falei, peraí. O mandante do crime é a irmã do coque. E Deus é o assassino, Deus é o capanga. Pensei isso.
E aí na sequência, eu falei, nossa, as irmãs tudo assassina aqui. Aí na sequência perguntaram, a pizza tá boa? Eu falei, maravilhosa. Eu falei, vou falar o quê? Se eu reclamar que a pizza está ruim, eu posso ser o próximo. Eu falei, tá maravilhosa. Mas aí depois me chama, você podia um dia na igreja. Eu falei, vou nada. Eu falei, meu Deus, se Deus souber tudo que eu faço, eu estou fora. Né? Então, às vezes, o que é isso? É um ensino errado. Pastor, existe isso. Eu não sei nos dias de hoje, mas uns 25 anos atrás, 30 anos, eu presenciei isso. Então, veja, mas quando você entende a graça e o favor de Deus, que Ele é a sua fonte, a visão é outra. A forma de você se portar é outra. É outra. E nos dias de hoje, nós temos vivendo um tempo tão difícil, onde as pessoas elas têm se desconectado da fonte da vida, desconectado de Deus, e têm se conectado na internet. Hoje as pessoas não querem mais estar conectado a Deus, elas querem estar conectadas naquilo que dá visibilidade. Já viu, as pessoas agora estão atrás de seguidores. Elas querem ter seguidores, admiradores, mas esqueceu de admirar aquele que é a fonte. E aí a expectativa dela começa a estar nesses seguidores e tantas coisas, e começa a ter uma inversão de valores. Tudo muito sutil. Tudo muito sutil. Então veja, e aí o marketing e não sei o que e tal, nenhum problema, desde que você use da forma correta, desde que você esteja plugado. E é interessante que o mundo ele vai colocando alguns jargões muitas vezes em nós, e sem perceber nós vamos abraçando e vamos moldando segundo o mundo. Já viu aquela expressão do mundo? Vendedores de marketing, os vendedores de plantão aí. Vendedor adora falar uma frase. Quem não é visto, não é? Temos muitos vendedores aqui. Quem não é visto, não é lembrado. E aí o que acontece? É só com o vendedor? Não, é com crente também. Crente adora também. Quer fazer network só com os de cima, homens, mas esquece o que está acima de todo homem. Esquece, muitas vezes. Focam só nos homens, mas esquece aquele que está acima de todos os homens, o Rei dos Reis. Então veja, pastor, mas essa é uma verdade, quem não é visto não é lembrado. Já viu algum coach falando isso? Aí ele fala assim na sequência, aquele jargão de coach, faz sentido para você? Que eu morrer, eu vi um crente falando isso, um pastor, bom, deixa para lá, contar minhas carnalidades para os irmãos aqui não. Então veja, isso é uma verdade, irmãos? Agora ninguém quer responder, eu falei, é pegadinha do pastor. Então essa história, aqui não é visto lembrado, é lógico, você tem um comércio, você precisa ter uma certa visibilidade. Nada errado nisso, desde que a sua fonte seja o Senhor. Desde que a fonte... Tem problema botar placa? Porque você fala, o pastor falou, mas o miserável botar uma placa na igreja e quer ser lembrado aí. Não tem problema, desde que a sua fonte seja o Senhor. Mas quando você coloca toda a sua expectativa naquilo que o mundo pode te dar como visibilidade, você esquece de receber da fonte. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Não, pastor, mas quem tem que ser lembrado, tem que ser lembrado. Não, deixa eu te falar, aquilo que Deus tem para você, Ele tem, ponto. Basta você confiar. Talvez você não tenha recebido aquilo que verdadeiramente Deus tem, porque você quer está agindo de uma outra maneira. Então, deixa eu dar um exemplo bíblico, para ficar bem claro, porque quem não é visto não é lembrado. Não sei se você sabe, mas certo dia, Deus chamou o profeta, Samuel, e falou, vai lá, na casa de Jessé, que eu vou ungir um novo rei. Saul tinha feito umas besteiras lá, vou ungir um novo rei. Eu te pergunto, quando o profeta chega na casa de Jessé,
Chega lá, Jessé está lá com seus filhos, os mais velhos, os mais bonitos, os tudo mais. Passou o primeiro, que era o mais bonito, mais velho, mais alto, mais formoso, mais bem treinado e tudo mais. Passaram-se todos. Mas o que acontece? Tinha um que não tinha sido visto. E o profeta perguntou, esse não. Mas tinha um que não tinha sido visto. Mas a fonte lembrou. Falou, não é nenhum desses. Manda chamar. Aí falou, tem mais um filho aí que está cuidando lá das ovelhas. O que o profeta fala? Manda chamar. Então não coloque expectativa em pessoas. A expectativa de Davi não estava lá. Ele não estava chorando cuidando das ovelhas. O profeta vai na minha casa e meu pai deixou eu aqui, meu pai esqueceu de mim, meu pai... É verdade. Às vezes até o seu pai natural pode esquecer de você, mas a fonte, que é Deus, Ele não esquece de você. Aquilo que Deus tem, aquilo que Deus prometeu, confie e creia, porque Ele não esquece das tuas promessas. Quantos estão compreendendo? Então veja, a fonte, ela sempre vai lembrar de você. A fonte lembrou de Davi. Nem o pai nem os irmãos estavam ali, querendo essa visibilidade toda. Mas por conta do coração de Davi, ele foi encontrado e ele foi achado. Por isso que ele era homem segundo o coração de Deus. Amém? Então veja, não fique no meio dessa trajetória, não fique cobrando aquilo que aconteceu ou aquilo que não aconteceu. Sabe, na igreja às vezes a gente vê muito crente frustrado. Mas por que as pessoas se frustram, pastor? Porque não descobriram ou ainda não colocaram Deus como a sua fonte. E se Deus não é a sua fonte, qualquer coisa que o outro fizer é motivo de frustração. Mas aqueles que já entenderam que o Senhor é a fonte, ele está agradecendo, ele está feliz. Pastor, e quando não deu nada certo? Ele está feliz da mesma forma, porque ele sabe que é a fonte. Pastor, mas deu tudo errado, ele está conectado com a fonte. E fala, aleluia, estava orando por um milagre. E se a batalha é tão grande, é porque o milagre vai ser maior. Se a dificuldade financeira está tão grande, é porque a bênção, a prosperidade vai ser ainda maior. Quantos estão compreendendo? Então não há milagre, não há vitória sem guerra. Mas quando você está desconectado, nem na guerra você entra, porque você já fala, eu já perdi. Mas quando você está conectado nessa fonte, não importa o que esteja acontecendo, você está cheio de expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer. O seu coração se alegra. Você começa a declarar a Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você falou, estou no propósito de Deus, Deus está fazendo um rebuliço santo. Essa é a parte boa lá que eu aprendi. O descer a cova eu descartei, mas o rebuliço santo eu acho bom. Então veja, como estão compreendendo? Então veja que o Senhor é a fonte. E nós precisamos estar conectados nele. Pastor, mas eu não estou vendo saída. Você em alguma vez na sua vida, em alguma área da sua vida, em algum quadrante da sua vida, você olhou o cenário ao seu redor e você não viu uma saída. Já aconteceu isso com você? Sabe, não precisa responder. Mas às vezes aconteceu numa área de enfermidade, às vezes no casamento, às vezes numa questão financeira, você olhou e falou, mas não tem como resolver. E eu acho assim, Deus assim, de uma criatividade extraordinária. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ver as estratégias de Deus, a criatividade de Deus, Ele ali é aquela fonte, onde não tem saída, mas Ele vai lá e resolve. Não tem que alimentar 3 milhões de pessoas. O que tem? Só 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Vamos multiplicar eles, resolve o problema. Às vezes aquilo que é tanta preocupação para nós, sabe? Aquilo que é uma preocupação gigantesca para você, eu quero dizer que para o Senhor, no meio desse oceano, é só uma gotinha, o milagre dele. Porque a criatividade de Deus, ela é infinita.
Certa vez, eles chegam lá e aí Pedro é questionado a respeito se o Senhor estava pagando os impostos, se eles estavam pagando impostos. Os irmãos lembram dessa passagem? E aí como é que resolve? Projeta para mim, Mateus 17, verso 26. Não, volta mais um. Mais um. Isso. Olha o que diz aqui. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Continua. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos filhos ou dos seus estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mais um, esse daí. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Olha a criatividade. Nós não temos nada, não tem de onde tirar recurso. Os boletos estavam à vista, não tem nada, uma previsão de venda, uma previsão de recebimento, nós não temos nada. Mas para Deus é simples. Olha o que ele fala: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um starter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Era uma moeda de ouro. Resolve o problema. Eles estão achando que é o problema. Para nós não é problema isso. Pedro falou: estou com problema. Pedro foi consultar a fonte. Como é que eu resolvo isso? Ele fala: pega um anzol, lança no mar, primeiro peixe, abre a boca, tem uma moeda lá, você vai pagar tudo. Mas tem alguns, os que estão conectados na fonte, Deus dá uma nova estratégia, dá um novo negócio, com aquilo que você tem ou que não tem, Ele faz ter. Mas quando você não está conectado na fonte, você vai para o Reels da internet, para achar alguma coisa, os 7 passos dos bitcoins, a estratégia do trader, a estratégia de não sei o quê, fique rico. Você fala: ai de Deus, fique rico, compre o meu curso, ali só não fala as pequenazinhas, fique tentando ficar rico enquanto eu fico. E aí o que acontece? As pessoas ficam dependendo e conectando a fontes desse mundo, procurando saídas naquilo que o mundo tenazmente te assedia. E aí você fica envolvido e preocupado, e fica angustiado, e não dorme, e vai indo. E aí se não dorme, começa a comer o dobro, e fica o dobro. Pode perceber. Quem não sabe não tem saída, ele precisa fazer alguma coisa. Já que ele não sabe, vou comer, vou beber. Então veja que Deus, ele tem extrema criatividade. Extrema criatividade. E se você está patinando, talvez você está faltando plugar na fonte. Reconhecer que Deus é a fonte. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, deixa eu dizer algo aqui para você. Deus tem outras estratégias, talvez das quais você tem tentado. Ou talvez Ele quer que você só alinhe o seu coração para que aquilo que Ele já falou possa fluir. Deus tem novos peixes para você. Deus, Ele quer te dar um alinho, um anzol, para que você possa experimentar de um milagre da onde não tem. Porque as coisas de Deus são milagres, é aquilo que não tem, mas Ele faz acontecer. Tudo que Deus faz é através de uma palavra. Então busque na fonte a palavra. Não fique tentando buscar na internet, buscar não sei aonde, e os 10 passos, 7 passos. Pastor, mas já comprei um curso agora. Pois é, e aqueles outros 2 que você comprou e não fez? Então,
É só um frisson. É só uma rede que vai te assediando. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Então nós podemos começar a pregação agora, amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar aqui 2 exemplos. Projeta para mim lá Gênesis 14, 14. Vou dar um pouco o contexto aqui. Sabe que Abraão tinha um sobrinho Ló, que enfiou o pé pelas mãos também, foi parar lá em Sodoma, e houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis, os irmãos conhecem o contexto, e aí o sobrinho de Ló é levado cativo. E aí o que acontece? Quando Abraão descobre que o seu sobrinho tinha sido levado cativo, ele se posiciona. E ele chama os 318 da sua casa. Eu gosto dessa expressão quando fala os da casa. Ele não chama os mais habilidosos, os mais bem treinados. Veja, era contra 5 reinos. Ele não chamou lá os mais bem treinados, eram 5 reinos. Ele chamou só os 318 que estavam na sua casa ali. E venceu essa guerra. E aí você vê que dentro desse contexto, você vê claramente que depois de tudo que ele vence a guerra, o rei de Sodoma faz uma proposta para ele. E qual que era essa proposta? Falou, o seguinte, pode ficar com todos os bens, mas deixa aqui as mulheres e tudo mais e tal. Mas aí você vê Abraão se posicionando. Amém? Vamos ler, projeto já está projetado, né? Vamos ler então. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascido aonde? Na sua casa, ele conhecia. Eram os que pensavam como ele. Era a cria dele, eram os que tinham nascido ali, debaixo do mesmo favor, debaixo da mesma graça. Não foi chamar os outros e tal. Pegou os 318 que ombreavam com ele. Porque ninguém consegue fazer obra de Deus sozinho, ninguém consegue guerrear sozinho. Esse é um grande engano de muito crente. Porque ele pensa assim, mas eu não vou falar não. Vem aquela coisa da síndrome do olho gordo. Eu não vou falar nada não, se for olho gordo. Pois é, seu olho está desse tamanho, né? Porque você acredita nisso. Tem coisas que, pastor, como você pode falar isso? Eu posso falar porque eu já pensei assim também. Então veja que, mas aqui tem coisas que são guerras que são minhas, que eu preciso guerrear. Tem guerras que é eu e minha esposa, mas tem guerra que eu e os irmãos da igreja, da equipe. Quantos estão compreendendo? Outra coisa, não entre em guerra que não é sua. Não entre, você vai se frustrar. Fecha parênteses. 318 os mais capazes nascidos na sua casa e os perseguiu até Dan. Avança. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Avança. Após voltar, Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém. Irmãos, eu já ministrei aqui a respeito de Melquisedeque. Melquisedeque é uma teofania de Jesus, simbolizando no Velho Testamento. Né? Rei de Salém, o rei da paz. Nós não vemos aqui, se você estudar a origem de Melquisedeque, não tem. A Bíblia sempre fala a respeito da genealogia, mas Melquisedeque aqui é uma teofania. Pastor, onde você ficou sabendo isso? No seminário.
Fica a dica. Olha só que interessante. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. Irmãos, pão e vinho. Então, o que acontece? Era sacerdote do Deus Altíssimo. Põe mais um. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Mais um. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem é que entregou os adversários? A fonte. Foi a fonte. Então, Abraão era alguém que tinha Deus como a sua fonte. Ele olhou o cenário, 5 reis. Ele olhou ali a sua equipe, derrota não certa, porque antes eram 4 reinados, contra 5 perderam. Mas agora nós estamos falando de um reinado, estávamos falando só de 318. Mas ele sabia que a fonte dele era o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor dos Exércitos. E ele vai atrás, e ele, aqui fica claro, que quem entregou os adversários nas tuas mãos, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ou seja, ele sabia que tudo que ele fazia não era por ele, mas era Deus que o abençoava. Ele tinha convicção quem era a fonte dele que o abençoava. E isso fez toda a diferença. E aqui nós vemos aqui a primeira menção de dízimo. Primeira menção de dízimo. Agora, por que nós vemos a primeira menção de dízimo aqui? Porque nesse momento, Abraão estava chancelando, estava decretando quem era a fonte dele, estava determinando para o mundo espiritual quem verdadeiramente era a sua fonte. Ele não estava negociando aqui, porque o mundo ele sempre vai tentando negociar comigo e com você. O mundo sempre vai vir com propostas indecentes, com propostas que aparentemente são muito boas, mas na verdade, essas propostas muitas vezes vai falar quem é a sua fonte de fato. E aqui ele está determinando quem é a sua fonte. Por quê? Olha qual é a proposta, vamos avançar mais um pouco. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Então veja, se nós lemos antes aqui, ele foi atrás de quem? Atrás de Ló. Mas ele não trouxe só Ló. Ele trouxe Ló, todos os despojos de guerra e o povo. E aí o rei de Sodoma falou assim: deixa o povo, deixa as pessoas. O que Abraão tinha a ver com as pessoas? Podia falar: eu já consegui o que eu queria. Eu já trouxe meu sobrinho, já tenho os despojos. Deixa o povo para lá, vou ficar com as riquezas. Sabe, um homem de Deus que ele está plugado nesse mundo, ele está buscando tão somente as riquezas. E muitos se perdem, muitos se desconectam da fonte da vida, porque querem só as riquezas. Mas aqui Ló lhe deixa um decreto, ensinando para mim e para você, quem verdadeiramente é a sua fonte. E aqui ele, olha só, vamos continuar lendo. Olha o que ele diz. Mas Abraão lhe respondeu: levantou a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Continua. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Mais um. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens. Escol e Manri, que foram comigo, esses que tornaram que tomem o seu quinhão. Então o que Abraão falou? Olha, eu não quero nada. Para que outros não possam falar que foi o mundo que enriqueceu. Por que ele determina isso? Porque ele sabia que a sua riqueza não vinha desse mundo. Ele sabia que a sua riqueza vinha do alto. Nada pode ser dado se não vier do alto.
Ele tinha essa convicção, ele tinha essa clareza, e essa era a realidade de Abraão. Ele sabia que a fonte dele não era o emprego, não eram as oportunidades, não era o vendedor, não era a feira, não era nada disso. Não era o que o mundo poderia oferecer, pelo contrário, ele é que oferecia para o mundo. Ah, meu sobrinho está no mundo, está perdido, eu vou atrás dele. Então veja que o posicionamento, nós aprendemos com Abraão, aqui um princípio extraordinário. E aqueles que têm ouvido, ouçam, aprendam. Porque muitas vezes nós vivemos perdidos, que nem barata tonta. Já viu barata tonta? Ela está andando reto, você joga o inseticida, ela fica perdida para lá e para cá, para lá e para cá, até virar, morreu. Mas tem muito crente assim, perdido, tentando fazer uma coisa aqui, tentando fazer outra coisa lá, e vai para lá e vem para cá, quando na verdade você só precisa reconhecer que a fonte é o Senhor, só isso. A fonte do quê? De tudo, de tudo. A fonte do seu casamento, não é o seu cônjuge, não, a fonte do seu casamento é o Senhor. A fonte da sabedoria é o Senhor. A fonte das suas finanças é o Senhor. Pastor, e a fonte dos problemas? É o Senhor? Não. Mas a fonte da sabedoria para resolver os problemas é o Senhor. Então, quando você entende isso, sabe, você se posiciona. Sabe, quando Melquisedeque, ele vem com pão e vinho ali, ele estava reconhecendo a fonte. A fonte. Não é meu assunto de dízimo, de oferta, mas ali ele estava decretando, ensinando, que quem era a fonte das riquezas dele. E aqui eu estou falando de riquezas naturais. Então ele reconhece Melquisedeque. Ele vem com pão e vinho, apontando o quê? Para o Novo Testamento, Santa Ceia. Não dá para linkar tudo hoje, que não é o ponto da ministração. Mas fica claro, ele estava decretando aí, quem que é a fonte dele? Ele fala, não quero nada. Para que o mundo não fala, para que as pessoas não falem que foi isso, que foi o esquema, que foi aquilo. Não, não. A minha fonte é Cristo. E digo mais, eu reconheço, e porque reconheço, eu vou dar o dízimo de tudo. E de tudo que ele tinha. Que coisa impressionante. Sabe, quando você abre para aprender essas verdades, e você começa a renovar sua mente, a sua fé muda, o seu posicionamento muda, a sua postura muda. A sua forma de falar muda, a sua forma de negociar muda. Amém? Amém. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Fala para o pessoal, reconheça a sua fonte. Aleluia. Deixa eu dar o segundo exemplo aqui. Projeta para mim, 2 Reis, capítulo 4, verso 2. Aquela passagem das vasilhas vazias. Os irmãos já preguei a respeito das vasilhas vazias. Mas olha só, vamos ler aqui. Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Então o contexto da mulher ali era, não tinha mais o que ser feito, né? A viúva não tinha o que ser feito. Ela não tinha mais recurso, o marido tinha morrido, e ela ia morrer, porque não tinha ninguém que a sustentasse. Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe, queridos, aqui nós vemos claramente que essa é a posição de muito crente. Essa é a posição de muito crente. Porque eles olham de uma forma natural, e Deus está falando, o que você tem? O que ela responde? Eu não tenho nada. Talvez você está com um grande problema para resolver. Um grande problema. Mas você olha para o problema e você fala, eu não tenho nada. Eu não tenho como resolver. Essa era a situação dessa mulher.
Às vezes tem problema com o pai, às vezes problema com o filho, com o marido, com finanças, com saúde, seja lá qual for a natureza. E você olha e você fala, eu não tenho nada, não tenho como resolver. Só sei costurar, mas não dá dinheiro. Só sei fazer isso, mas não tem jeito. Então veja que, quando nós olhamos aqui, ela falou, não tenho nada, senão uma botija de azeite, ou seja, só tenho uma botijinha. Não tenho recurso, não tenho nada. E às vezes essa é a realidade de muitos de nós, em algum quadrante da sua vida. Você olha e fala, não tenho nada, não tem como resolver. Você olha e fala, não tem como resolver, então está decretado já. Então deixa eu dizer algo aqui. Às vezes você tem um diagnóstico médico, você fala, é isso daí, você já aceitou. Sabe, mas você não deve, diante da grandiosidade de Deus, se posicionar assim. Muito pelo contrário. Se você entender qual a fonte que você está conectada, é um oceano que talvez o seu problema é só aquele conta-gota, uma gotinha só resolve, diante de um grande oceano inesgotável da vida de Deus. Se você tiver essa ciência de quão grande é teu Deus, se você tiver essa ciência do quão poderoso é, se você tiver a ciência do amor e do favor de Deus para a sua vida, você para de se preocupar e começa a gerar uma expectativa no seu coração, porque você só tem o azeite. Então deixa eu dizer algo aqui, não despreze aquilo que talvez para você seja insignificante, porque quando você reconhece que até a botija de azeite Deus te deu, é através daquilo que Deus já te deu, que Ele vai fazer um grande mover. Não despreze os pequenos começos, não despreze as primeiras lutas, não despreze as dificuldades. Já viu o líder de célula em crise porque não multiplica? Aí ele despreza o que? Os irmãos. Esses irmãos não evangelizam. Aí o pastor olha para um líder desse, faz o quê? Fala, não vou desprezar não. Porque é através dele que Deus quer fazer. Que coisa extraordinária a forma de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Às vezes, aparentemente, nós não conseguimos discernir e entender a grandiosidade que Deus está trabalhando e fazendo nas nossas vidas. E às vezes, no meio do processo, das dificuldades, das tribulações, muitos aqui, pastor, só tem a botija de azeite. Muitos nessa hora, eles não creem que o azeite pode ser multiplicado. Pelo contrário, muitos nessa hora querem chutar a botija de azeite. Talvez seja daí que saiu chutar o balde, né? Querem abandonar tudo. Acham que não tem mais o que ser feito. Muito pelo contrário, não despreze aquilo que Deus vai fazer em você, através de você, com aquilo que Ele já te colocou nas suas mãos. Só se conecte à fonte. Esteja atento. Esteja atento. Então não despreze aquilo que parece ser pequeno. Não despreze. Fala, é só uma botijinha, não vai dar nada não. Não despreze. Às vezes é através desses pequenos, dos improváveis, daqueles que parece que não são, que Deus levanta. E muda todo o cenário, e muda todo o contexto. E Deus, Ele adora levantar improváveis. Você fala, esse não vai dar nada não. Às vezes o irmão fala, ei pastor, tem um irmão lá difícil. Eu fico tão animado. Eu fico tão animado. Fala, pastor, você tem problema? Olha, eu não sei se eu tenho um problema, mas eu já fui um desses que dava problema. Isso eu tenho convicção. Eu falei, irmão, está dando problema. Eu fico pensando assim, meu Deus, irmão é uma bênção. Não vou nem testemunhar aqui para não escandalizar os irmãos. Mas eu fico olhando aquilo e falei, Deus gosta de trabalhar justamente em vida de improváveis. Naquilo que parece que não vai sair nada, daquilo que não tem jeito. Mas quando você coloca o seu coração, quando você deposita a sua fé nessa fonte, fala, Deus, e aí você chega e fala, Deus, eu só tenho isso.
Mas às vezes você só chega nessa posição, quando não tem mais, vou morrer. Já reparou que geralmente o milagre vem quando você perde todas as suas forças, quando você está no fundo do poço, fala, Deus, não tem mais o que ser feito, ou o Senhor faz ou eu morro. Aí fala, agora você vai parar de tentar, agora eu vou entrar em cena. Agora eu posso multiplicar. Mas enquanto você fica conectando em outras fontes, deixa eu te falar, se você conectar na voltagem errada, queima. Esses dias eu fui viajar, levei minha cafeteira, ou melhor, da minha esposa. Mas eu falei, vou levar o disjuntor, o transformador. Mas lá na hora, empolgado, acordei feliz, peguei a tomada 110, pluguei na 220. Irmãos, não queimou só a cafeteira não, apagou o quarto inteiro. Pá, fez um barulho, eu falei, caramba. Então veja, dá problema. Se você plugar, se a sua fonte estiver conectada no lugar errado, vai dar problema. É prejuízo. Então, esteja na fonte de Deus. Ele seja a sua fonte. Ele seja a nossa fonte. Amém? Então veja. Vamos continuar lendo aqui. Verso 3. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Irmão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, não faz sentido. Se coloca no lugar daquela viúva. Se coloca. Fala, só tem isso aqui. Não tem mais nada. Aí o homem fala assim, lembra que as estratégias de Deus para nós parecem loucura. Estou precisando pagar imposto. Pega um anzol ali e joga. Primeiro peixe você pega ele. Abre a boca dele. Fala, esse cara é louco. Não faz sentido. Como vai ter uma moeda dentro da boca do peixe? Não faz sentido. E aí, por não fazer sentido, e você andar segundo o seu pensamento, você não desfruta do sobrenatural. Mas de alguma maneira essa mulher olhou e falou, esse é um homem de Deus. Eu não tenho mais nada a perder. Por isso que muitos experimentam o sobrenatural quando chegam no fundo do poço. Mas deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Talvez o seu fundo do poço seja um começo para Deus, de milagre. E aí nós vemos aqui esse cenário. Ela olhou, não faz muito sentido, mas ela falou, eu não tenho mais nada a perder. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada a perder. E aí ela decide pegar vasilhas e não poucas. Vamos avançar. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre o seu filho. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Olha só que coisa tremenda. Não faz sentido. Naturalmente falando, não faz sentido. Mas ela, porque ela estava conectada nessa fonte, como ela reconhecia o Senhor Deus como a sua única fonte, ela não tinha mais nada. Ela viu o profeta ali, o representante de Deus. E ela fala, eu vou fazer. Porque muitos também eles chegam nesse estágio e falam, não vou nem fazer. Deus quer transformar a sua vida, mas fala, não vou nem fazer. Deus fala, vai ter um curso, trilho do vencedor, você fala, mas não vou nem fazer. Você está uma vasilha vazia, ele quer te encher de azeite. Você fala, não, senão vai dar trabalho demais. O quê? Toda semana? E agora o pastor inventou ainda um curso de casados de segunda-feira. Aí alguns estão pensando assim, peraí, se eu fizer o curso de segunda de casados, trilho do vencedor de terça, reunião de discipulado na quarta, quinta-feira, célula, sexta-feira meu líder quer serrar uma pista na minha casa, o que sobrou para mim? Não sobrou nada, não sobrou nem tempo para você pecar, o que bênção. A bênção, você está envolvido, está sendo cheio do azeite de Deus. Mas alguns não pensam assim.
Ai, o meu lazer. Ai, Ló ficou assim, parou lá em Sodoma. Depois, vem me resgatar. Aí vai os irmãos lá, a comitiva. Então veja, irmãos, mas isso é maravilhoso. Quando você entende que talvez você seja essa vasilha vazia, você está precisando do azeite, você está precisando do fogo de Deus, você está precisando, está plugado na lamparina cheia da vida, da presença de Deus. Lá em Mateus 25, quando fala lá a respeito das virgens prudentes, né, e das nécias, qual que era o grande diferencial? É que as prudentes estavam cheias do azeite. Mas tem muito alguém que fala, mas vai ficar enchendo, deixa quieto. Sabe, a forma de você estar plugado, conectado, é estar envolvido na obra de Deus. Não importa como. E não é só no fazer, não. Não estou falando de fazer, estou falando de você gerar. Sabe, você precisa ter um momento sozinho com Deus. Entra no teu quarto, tranca a tua porta, Jesus ensina lá e tudo mais. Mas eu estava esse final de semana lá com a equipe, isso é bênção também. Vou desafiar os líderes a pegar e fazer umas imersão com a cela, com o discipulado, alguma coisa, porque isso é bênção. É a vasilha estando cheia da vida de Deus, da presença de Deus. Quantos estão compreendendo? Então, você pode levar a sua vida de qualquer forma, e esse é o livre-arbítrio de Deus, mas quando você decide aprender com a palavra de Deus, quando você decide seguir a direção de Deus, acredite, coisas extraordinárias começam a acontecer. Pastor, eu já fiz, não aconteceu nada. Truco. Alguns escandalizaram agora, né? Só uma brincadeira, irmãos. Sabe, você entende truco? A palavra de Deus é perfeita. Se você inclinar o seu coração para viver essas verdades, primeiro, você vai se tornar alguém perseverante. Alguém que não entrega os pontos na primeira dificuldade. Alguém que não é levado por qualquer vento de doutrina. Alguém que se não dispersa, porque não está acontecendo da forma que você imagina. Esses dias eu estava ensinando alguém, e a pessoa pegou um texto isolado, olha para cá, a pessoa pegou um texto isolado e falou, pastor, olha isso, a Bíblia explica a Bíblia, você está pegando um trecho isolado, você precisa entender toda a palavra de Deus, ela se completa, e quando você decide conectar e pegar e tudo isso daí, as coisas mudam. Então teu irmão, que ele anda numa marcha lenta, mas lá em casa lá tem um acho que é o da minha filha e do meu filho, eles têm um carregador que o meu demora, sei lá, 1 hora, você põe o carregador dele, os negócios vai correndo assim, ó, coisa de 5 minutos carregou quase todo o celular, e eu fico pensando, eu quero estar plugado assim com Deus, quero estar cheio todo dia, mas isso daí é uma decisão. Pastor, como é que eu fico plugado? Como é que eu encho? De várias formas, orando, adorando o Senhor. E eu quero orar por você nessa noite. Sabe, tem 2 formas de você conduzir a sua vida. Uma é deixar a vida me levar. Tem até uma música aí, um hino do mundo aí. Deixa a vida me levar. Mas outra é você se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabe que tem dias, irmãos, que são dias de luta, são dias maus. Dias que talvez você não queira nem levantar da sua cama. Pastor, você já passou por dias assim? Já. E às vezes eu faço uma oração tão simples. Eu falo, Deus, Espírito Santo, me ajuda.
eu estou sem disposição hoje, não sei nem o que eu vou fazer, eu preciso da tua ajuda. Irmãos, é impressionante, daqui a pouco parece que eu levanto motivado, mais acelerado do que os demais dias. Por quê? Porque eu só pedi ajuda. Falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com um problemão hoje, me ajuda, não estou vendo nada. Mas daqui a pouco as coisas, uma fé começa a ser gerada numa simples oração. O que é isso? É aquela carga rápida, você está quase morrendo. Vai cair a bateria, vai cair, você fala, uma ajuda. Plá. Agora, qual que é o... Não vou dizer um segredo, mas é você não viver de carguinha em carguinha. É você viver cheio, buscando a presença, a direção, conectado nessa fonte da vida, é reconhecer que Deus é sua fonte, Ele é os seus recursos, Ele é a sua saúde, Ele é a sua sabedoria, Ele é tudo em todos. E qual que é a melhor forma de você estar conectado? Fazendo parte da igreja, adorando a Deus. Sabe que tem de tempos em tempos, cada um precisa encontrar a sua estratégia, como Deus fala com você. Deus fala de várias formas, mas de tempos em tempos parece que tem um louvor que toca o meu coração, e aí, quando toca o meu coração, eu só ouço um louvor só. Teve uma época que eu só ouvi um louvor, que era aquele Deus do impossível. Eu estava numa situação que eu não conseguia ver, eu precisava de um milagre, e eu não conseguia enxergar, mas a hora que eu ouvi aquele louvor, era como se Deus me enchesse de fé. Um louvor me enchesse de fé. Teve outros momentos que eram louvores que eu declarava a grandiosidade de Deus, e aquilo me enchia de fé. Por quê? Eu não estava mais voltado para mim, eu estava conectado na fonte. Enquanto nós contemplamos a face do Senhor, nós somos cheios de adoração. Então, nós precisamos separar um tempo de adoração, de desfrutar dessa presença, de se plugar e se encher de fé para coisas maiores que estão por vir. Sabe, eu fico vendo nesses dias, nesses tempos, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam, de muitos, e eu fico pensando, eu não quero ser encontrados nesses que vão se esfriar, mas a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque um se aquece. Eu falei, eu quero estar quente, está falando ali a respeito de outras coisas, mas eu quero estar junto à célula, eu quero estar junto à igreja, eu quero estar junto ao corpo, eu quero estar junto à presença de Deus, porque a presença de Deus é que aquece nosso coração. Quantos estão compreendendo? Sabe, eu não sei se você tem andado talvez com a sua bateria, ou talvez conectado e andado de até outra forma, mas eu queria convidar você nessa noite a permanecer, sabendo que o Senhor é uma fonte inesgotável, inesgotável, é uma fonte a jorrar. Você precisa não só crer, mas experimentar. Pastor, não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Se o Senhor falar, pegue as vasilhas, creia, vai e pegue. Se o Senhor falar, pega lá o anzol, joga lá, pega o peixe, pegue. Não importa o que o Senhor falar, tão somente creia. Creia que o Senhor é a sua fonte. Creia. Talvez eu sinto aqui que muitos estão cansados. Muitos estão precisando ser renovados. Muitos talvez aqui estão precisando de um novo fôlego de vida. Porque estão cansados, estão decepcionados consigo, com o casamento, com as finanças, com o trabalho, estão cansados. Talvez essa seja a verdade ou a realidade da sua vida, mas deixa eu te falar, descansa, aprenda a descansar. Melquisedeque é o príncipe da paz, o rei da paz. Deus quer te dar paz, mas a única forma de você estar em paz, a paz talvez que excede todo entendimento, é você reconhecer quem é a fonte da sua vida. Quando você reconhece quem é a fonte da sua vida,
Algo acontece no seu interior, que não é produzido por homens, não é produzido por uma conta bancária, não é produzido é produzido pelo próprio Espírito de Deus. É quando Deus te inspira de tal maneira, que não fica sombra de variação, que Ele é sua fonte, Ele é teu Pai, e você é o filho amado, você é filha amada, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Pastor, e tantas dificuldades, deixa eu te falar, queridos, tem coisas que talvez você não esteja nem compreendendo hoje, mas daqui a um tempo, você vai olhar e vai falar, puxa vida, eu tenho estrutura, eu tenho autoridade para ministrar a vida de outros, aí tudo começa a fazer sentido. Então não ande segundo as suas vistas, mas ande segundo aquilo que você crê. Decida reconhecer que Deus é a sua fonte. Quantos querem reconhecer? Fique de pé onde você está. Eu queria cantar um louvor. Vamos cantar aquele louvor. Sabe, queridos, é impressionante. Sabe, quando eu estava... Eu estava extremamente cansado. Eu chamei minha esposa ali no fundo lá e falei assim para ela, a gente tem mania de brincar assim, né? E falou assim, minha fase caiu. Sabe o que é fase? Né? Quando tem parte elétrica. E eu falei para minha esposa assim, minha fase caiu lá em casa, na verdade. A minha filha veio mais cedo, por conta do Kids. Eu falei, filho, o pai está tão cansado, acho que eu vou tirar um cochilinho. Ela falou, pai, nem dorme, senão você vai acordar mais cansado ainda. E eu falei para ela, então, ora, que eu estou sem condições hoje. Eu falei, oh Deus. E aí, antes de subir aqui, eu falei para Paulo, caiu minha fase. Alguém já teve essa experiência de ter uma noite, 2 noites muito bem dormida? Os irmãos roncando um pouco? Mas isso é outro caso. E eu falei assim, acho que eu estou sem condições de ministrar. Mas eu lembrei aquilo que eu ia ministrar. E eu falei, Senhor, tu és a minha fonte. Eu não tenho condições de ministrar. Estou cansado fisicamente. Eu não estou, acho que nem concatenando aquilo que eu quero falar. Mas eu lembrei daquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, que Ele era a fonte. Ele falou, descansa. Eu sou a tua fonte. Eu falei, amém. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, em cada área da nossa vida. Em cada área. Eu não sei se você precisa descansar por conta de um diagnóstico médico, ou se você precisa descansar por conta de uma crise conjugal, ou talvez você precisa descansar, falar, pastor, eu estou querendo um cônjuge para ter crise conjugal. Talvez seja só crise também, às vezes com os filhos, às vezes são as finanças, às vezes a empresa, às vezes o trabalho, às vezes o chefe, não importa, qual seja, o que importa é você reconhecer quem é a sua fonte. O que importa é você levantar suas mãos e falar, Senhor, Tu és a minha fonte, eu não estou vendo nada, mas se você olhar Deus como a sua fonte, como a sua alegria, a fonte de alegria, não são os recursos desse mundo. Talvez você tenha vivido engano, talvez de alguma forma o diabo colocou na sua mente que você só vai ser feliz se você tiver dinheiro. Acredite. Talvez você tenha outros problemas. A fonte de alegria é o Senhor. Descanse em Deus, e o mais Ele fará. Pastor, eu não tenho estratégia nenhuma. Glória a Deus que você não tem estratégia nenhuma, porque a tua fonte tem uma estratégia para você. A tua fonte, pastor, eu estou correndo atrás de conexões. Deixa eu te falar, enquanto você correr atrás das conexões, essas conexões, você pode ligar na voltagem errada e se decepcionar muito. Mas, se você aprender
os inimigos foi a fonte que deu para Abraão. Sabe o que significa? Que quando você reconhece o Senhor como a sua fonte, você não vai precisar correr atrás das conexões. Pelo contrário, o Senhor vai colocar essas conexões nas suas mãos. O Senhor vai colocar os clientes nas suas mãos. O Senhor vai te dar novas estratégias, talvez com aquilo que você já tem. Pastor, eu não tenho nada. Ele vai falar, então joga ali uma linha e resolve o problema. Pega o peixe. Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir. Mas eu creio que nesses dias, o Senhor quer fazer coisas novas para aqueles que decidem reconhecer Ele como a sua fonte. Para aqueles que falam, o Senhor é a minha fonte, a minha confiança está em Ti. Isso é um posicionamento espiritual. Eu posso ministrar aqui, mas o posicionamento é com você. Você que decide, você que coloca o seu coração, você que decide se Ele é santo, se você vai servir o santo ou vai servir o profano. É você que define. É você que define se vai fazer os cursos ou vai ficar vazio, batendo lata, reclamando e murmurando. É com você. Sabe, mas Deus quer te dar um novo posicionamento, para você experimentar de fato das coisas extraordinárias, para que não seja uma religião, para que não seja uma doutrina de conhecimento. Não, quando você reconhece Ele como a sua fonte, é a fonte de vida, uma fonte de realidade, uma fonte de experiência diária, de intimidade, de poder, de favor. Ainda que as lutas venham, e elas fazem parte, mas a sua fé está na fonte, a sua provisão está na fonte, a sua identidade está na fonte, o seu casamento está na fonte, as suas finanças estão na fonte, a sua saúde está na fonte, os seus relacionamentos estão na fonte, os seus familiares perdidos, eles estão na fonte. Pastor, mas eles estão perdidos. Mas a fonte diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. E não importa qual seja o contexto, não importa qual seja o cenário, Ele é a sua fonte. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Sabe, queridos, eu não sei qual é, e talvez esteja tudo ótimo. Glória a Deus por isso. Sinal que você já colocou Ele reconhecendo. Mas sabe que às vezes você reconhece num quadrante e outro não. É importante que você ore para que o Espírito de Deus, às vezes você flui muito bem, você reconhece numa área, mas em outra você ainda é muito forte, muito capacitado. Sabe, nós estamos iniciando aqui praticamente, voltando de férias, startando um novo semestre. Eu creio que o Senhor quer te dar o melhor semestre da sua vida. Melhor. E se você crer, se você decidir reconhecer Ele em todos os seus caminhos, Ele como a sua fonte, acredite, irmãos, Ele vai entregar nas suas mãos aquilo que você nem espera. O cenário pode ser adverso. São 5 reinados. Só tenho 318 na minha casa, mas o Senhor vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. Ele vai te dar novas estratégias, novos peixes. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Aquilo que está vazio, o azeite vai ser completo. Até quando? Até o quanto você conseguir enxergar, até o quanto você conseguir crer. Sabe, esses são os dias de você se posicionar e determinar para o mundo espiritual quem é a sua fonte.
Acorde amanhã e fala: Senhor, Tu és a minha fonte. Pastor, mas eu estou meio desanimado, mas declara: Tu és a minha alegria, a minha fonte vem do Senhor. Acredite, algo vai acontecer. E eu quero que você se posicione nessa noite. Sabe, se você quer reconhecer mesmo quem é a sua fonte, tem uma atitude. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, olhe os seus braços onde você estiver, mas tem uma atitude diante de Deus. E nós vamos fazer desse louvor, para você contemplar o Senhor. Eu queria que você louvasse e adorasse o Senhor de todo o seu coração, mais uma vez. Toda criação, Declare essas verdades. Santo, exaltado é. Projeta para mim. Santo pra sempre. Ele é sua fonte. O teu povo canta. Santo Ele é santo. ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Oh, aleluia. Declare teu nome. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Declare essa verdade. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, nome é sobre todos, e os anjos clamam: Adore-o. toda a criação, exaltado é. Santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Mais uma vez. E o teu povo canta. Só as vozes. Sim, ao Rei dos Só as vozes. Reis. Declare. Tu sempre serás Pode cortar. Já só as vozes, Júlio. Só as vozes. santo pra sempre. Adore mais uma vez. O teu povo canta, sim, ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Oh, aleluia. Tu sempre serás, tu sempre serás santo pra sempre. Oh, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado: Deus é a tua fonte. Aleluia. Declara uma palavra de vida na vida do seu irmão. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Tiago, põe esse louvor baixinho pra gente. Pessoal do louvor, comparecer rapidamente aqui na frente, por favor. Equipe de louvor, rapidamente, todos os integrantes da equipe de louvor, rapidamente aqui na frente.